Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos em todo o território nacional, a partir de Paulínia. Eu sou o seu irmão em Cristo, Marcos Antônio da Costa Gilpato. E a nossa proposta aqui, com esse vídeo, né? Infelizmente, não pode ser uma live, por algumas circunstâncias, mas me dirigindo a você com todo respeito, com todo carinho e produzindo algo para Deus, creio eu, querendo fazer mais um pouco, né? Do que aquilo que seria proposto, que alguém poderia até me dizer para me mancar, né? E se preocupar na minha salvação, que é individual, né? Alguns podem ter essa ousadia de dizer para mim isso, com uma certa razão, vamos dizer assim, né? Lhe dando o benefício da dúvida. Mas como se trata de igreja, e a igreja de Deus é um corpo, o cabeça é Cristo, né? E Cristo, Deus, vocaciona e tem alguns vocacionados, alguns chamados específicos, né? Pastores, homens de Deus, que eu respeito muito. E é por essa razão que eu estou aqui. Como membro do corpo de Cristo, como uma pessoa, um cidadão responsável, um cidadão que procura exercer a cidadania plena. Essa palavra é desconhecida de muitos cristãos. Exercício de cidadania plena. Eu ia até procurar no dicionário para ficar mais seguro o significado dessa palavra plena. Eu penso que essa palavra plena significa completo, né? Na sua magnitude geral, completa. Então é algo que não é mesquinho, não é artificial, é algo na sua amplitude, né? Assim como Deus ele é pleno, assim como a vida que Cristo nos oferece é vida plena, não é a vida de 100 anos ou de alguns anos, né? A gente sabe que teve homens na Bíblia que viveram quase um milênio, né? E depois foi se diminuindo o tempo, né? Devido certamente do pecado, o homem foi perdendo a qualidade de vida, né? Quanto mais distante de Deus, menos vida, né? Eu chego até a pensar num filósofo que diz: penso, logo existo. E não basta eu citar o filósofo e não procurar entender o que ele falou, né? Não procurar entender o seu pensamento, né? E você pode, é importante para o estudante de filosofia, e o filósofo muito mais ainda, ele aprender, ele obter conhecimento e saber usar o conhecimento. Então ele, sabendo usar o conhecimento, ele se torna um sábio, né? Só que o ser sábio na plenitude da palavra, o sábio, verdadeiramente sábio, ele não só precisa de conhecimento. Conhecimento é muito importante, né? Informações, hoje a gente está com muitas informações, né? A internet está facilitando as informações e tem gente que quase explodindo, né? Quase enlouquecendo. Deixa eu ver se eu acalmo a Branca ali, a cadelinha. Ela está idosa e está precisando de ajuda, e eu vou rapidamente ver se atendo a necessidade dela, né? Deve ser uma necessidade básica: água, fazer cocô, xixi. Um momentinho só. Muito bem, de volta. A minha esposa saiu e então eu estou só em casa. E como eu estava dizendo, né? Falando do filósofo, da filosofia. O Descartes, ele fala, se eu não estou enganado, o Descartes disse: penso, logo existo.
Se eu não estou enganado, foi o De Castro, o homem lá do método, né? Discurso do método. E eu costumo dizer, como estudante dessa área, né? Autodidata, vamos dizer assim, que quem menos pensa, menos existe. Veja que o filósofo disse, penso, logo existo. Então, quem é ruim de pensamento, pensa pouco, tem bloqueio, né? Porque geralmente as pessoas que não tiveram queimar etapas como eu, né, na escola, não teve um ensinamento, uma formação intelectual, formal, adequada, no tempo certo, então fica correndo atrás de tirar o prejuízo, né? Não é correndo atrás do prejuízo não, né? A gente muitas vezes fala errado, né? Se expressa errado, correndo atrás do prejuízo. Que eu vou estar correndo atrás de prejuízo? Deus me livre. Já pensou se eu correr atrás dos meus prejuízos? São tantos prejuízos que eu tive já em sociedade, nessa sociedade injusta. Eu quero não ter mais prejuízo. Mas se for preciso, custe o que custar, doa quem doer, né? Por causa do Evangelho, assim como homens exemplares perderam suas vidas, nós precisamos estar dispostos a doar a vida pela causa do Evangelho, defendendo a fé cristã. Então, hoje nós já produzimos alguma coisa para Deus, né? E como nós estamos de prontidão, vigilantes e de prontidão. Eu falei em algum lugar que o pessoal cristão gosta muito do militarismo. Eu tenho que falar isso. E às vezes eu falo que tive nas Forças Armadas e talvez alguns me entendam errado. Quando eu falo é para mostrar, lhe dar segurança para você saber com quem você está falando, né? Que a gente tem razão, né, no que fala. Então, num aquartelamento, num quartel, na vida de caserna, na vida militar, o Exército Brasileiro, por exemplo, tem vários batalhões, várias companhias, vários quartéis, né? E outro dia eu falei num vídeo, ou foi numa live, que a engenharia, o Exército tem batalhão de engenharia. Deve ter vários batalhões de engenharia. São 27 estados, né? E o Exército está dividido por regiões, né? Por regiões. Então, falando isso, aí o Exército, o quartel, pode ir lá. Você não vai encontrar o quartel sem sentinela, sem vigilante. Não vai encontrar. Se um batalhão, como o 4º Batalhão de Polícia do Exército, que eu estive lá por um período, eu lembro que em Olinda tinha os fundos, né, a retaguarda, tinha uma guarita lá em cima, tinha o paió, né, local do stand de tiro, local onde possivelmente tinha, claro que tinha o paiol geralmente é o local das munições. As armas geralmente ficam nas armarias, cada companhia com sua armaria, com seu armeiro. E tinha o sentinela dos francos e o sentinela do portão das armas. Certo? Então, dito isso, o quartel um quartel das Forças Armadas deve ser assim, ou de uma força auxiliar, né? Deve ser assim. Então isso significa segurança, prevenção, cuidado, né? Porque lá tem armas, tem munição, né? E alguém pode querer invadir de assalto e fazer um estrago. E fica até vergonhoso, né? Já pensou? Entrar dentro do quartel e destruir, matar todo mundo, né? Então, além dessa situação, existem situações que o quartel ou o exército pode ficar de prontidão. Aí eu quero transferir isso para nós, igreja de Deus, exército de Deus, no mundo onde jaz no maligno, e o pior, tem um agravante. Nós temos um agravante. Dentro do exército não pode ter nenhum inimigo infiltrado. Dentro das Forças Armadas não pode ter nenhum inimigo infiltrado. Pode ter algum mau conduto, alguém que são homens, pode falhar, né? Pode ser que dentro do quartel tenha humilhante servindo. Alguém que pode estar desviando o armamento, pode ser que tenha. Mesmo assim, percebe como as coisas
podem acontecer? Não deve, não deveria, mas pode. Então, eu tenho muita preocupação com esse termo, pode e deve. Eu vejo muito nas escolas, na revista de escola dominical nossa, um termo que deveria ser não deve, tem sempre pode. Eu estou sempre grifando, eu tenho algumas lições que eu fico grifando. Isso aqui não é pode, o termo não é pode, o entendimento não é pode. Se está acontecendo é porque pode, né? Se está acontecendo, não deve, mas pode. Mas se acontece, por exemplo, eu não devo adulterar, mas eu posso. Eu não devo, mas eu posso. Se eu, adulterar que eu falo não só no sentido de traição conjugal, no sentido de falsificar alguma coisa. Falsificar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, percebe? Então é importante a gente saber o termo. Então eu vejo, eu como aluno, eu sou um simples aluno de escola dominical, assíduo, já há mais de 30 anos eu frequento escola bíblica dominical, né? Amo a escola dominical. Se existe um culto, um trabalho na igreja que eu amo, é a escola bíblica dominical. Então a gente faz alguns sacrifícios para frequentar a escola bíblica dominical, acompanhar e participativamente, questionando e querendo que a escola dominical seja mais aberta, tenha mais tempo para a gente dirimir os assuntos, para a gente tirar as dúvidas, para ninguém sair da casa de Deus com dúvida, alguém não ser cortado. É assim, porque o tempo... Até aqui em Paulínia eu estou com o privilégio, a honra de estar cantando os louvores no lugar de um homem de Deus. Substituí o irmão Eliseu, que cooperava com o pastor Sebastião aqui em Paulínia, e já deixei até a disposição dele, o homem de Deus voltou da missão que foi cumprir, eu falei, pastor, se quiser, eu vou entender, e eu tenho tido o privilégio de estar louvando a Deus, cooperando na escola bíblica dominical, cantando louvor. Então, para vocês verem a seriedade da coisa. Então, nós estamos aqui em Paulínia. Paulínia é uma cidade que tem um dos maiores PIB por conta da Petrobras. Ela figura nacionalmente com os PIB mais altos, com a arrecadação em riqueza mais alta. Então, imagina a importância de Paulínia. 112 mil habitantes aproximadamente, o último censo. Então, e a gente, graças a Deus, quando eu vim para Paulínia, eu procurei ver para onde ia, mesmo tendo em vista que em Campinas eu vivi conflitos muito acirrados com relação à política na igreja, a politicagem na igreja e os escândalos que ali ocorreram, a ponto de eu ter que denunciar um homem de Deus, tinha sido missionário na Argentina, e ele fez campanha política em 2000 e eu tive que pedir ao Ministério Público eleitoral que corrigisse aquilo, porque senão ia prejudicar na eleição um dos candidatos, Quer dizer, um candidato usando o púlpito e sem dar direito para o outro de usar o púlpito também. Até porque eu nunca vi, não sei se aconteceu em algum lugar, o pessoal do PT usando púlpito de igreja para fazer politicagem, para fazer... Nunca vi, Nunca vi o Lula, me permita dizer, o ladrão, como alguns crentes têm se dirigido para ele como autoridade, o ladrão, o sem dedo. Dizem que a falta do dedo dele foi ele que, de propósito, Tudo isso existe. Eu não estou aqui para fazer defesa de Lula, não. Eu estou aqui como um cristão, que devo ser justo. Justificado, devo ser justo. Jesus falou em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, essa palavra de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu vejo um veto de Jesus à entrada dos céus de quem viver a justiça ímpia, a justiça trapo de imundícia, e não viver a justiça perfeita de Deus. Então, Jesus nos chamou para ser santos, para ser justos e sermos perfeitos. Então, eu vou jogar pesado com esse vídeo. Para os cristãos, para os pastores, para aqueles que dizem ser de Deus. Porque Deus não é brincadeira, Deus é sério, Deus é severo. E tem gente brincando de ser crente, quando Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo,
E tem muita gente brincando de ser crente. E você, se você é crente de verdade e autêntico, fique atento. Tome tenência. Observe a palavra de Deus. Nós temos aprendido na Bíblia, na escola dominical, que a palavra de Deus é a nossa bússola. Ainda ouvi ontem, se eu não estou enganado, ou foi hoje num podcast, Diálogos que Edificam, eu pensava que era ao vivo e participei, falando que a Bíblia é a nossa Constituição, e é. E eu tenho a ousadia de dizer que a Constituição está acima das constituições humanas, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é um livro para todas as nações, é de Deus, é o manual divino do fabricante. Então, quando você compra um bem durável ou não durável, né? Um bem durável, um automóvel, uma geladeira, uma máquina de lavar, né? Um smartphone, um tablet, né? Um notebook, você tem um manual. Se você não seguir o manual, você pode pôr em risco o seu material, ele pode ter a vida útil menor e pode, inclusive, não ter direito de reclamar ao fabricante pelo defeito que surgir, porque você descumpriu o manual, né? Então, nessa linha, né, Mateus 5:20, né, deixa eu ler aqui para nós não ficar só na citação. Olha o que diz lá. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, foi Jesus quem falou isso. Eu estou falando do sermão, o sermão da montanha, né? As beatitudes. Jesus quem falou isso. Então, mas as coisas estão tão graves, meus irmãos. Já produzi hoje alguma coisa, né? Mandei para alguns lugares, né? Eu fui até vetado em algum lugar, algum grupo, né? Alguém foi lá e mandei algo que tinha o testemunho de uma gaúcha, uma empresária, tá na internet, ela falando do que ela fez contra os nordestinos depois que o Lula ganhou. Demitiu tudo, humilhou, né? E ela falando, e agora aconteceu essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E tá na mídia, não sei quando foi a data que ela fez aquele... Tá gravado, tá tá no YouTube, tá? Alguém mandou pra mim, um amigo mandou pra mim, e eu distribuí, né? Não é fake news, né? Outro dia eu mandei uma pregação de um saudoso pastor, Luiz Antônio Santana, que pregando para a igreja gaúcha, falando do mal gaúcho, do orgulho gaúcho, né? Eu não estou aqui para falar mal dos gaúchos. Nós estamos solidários com os gaúchos, com a desgraça que teve lá, a catástrofe, né? Anunciada. Isso aí está anunciado para o mundo, a questão do aquecimento global, problema climático, né? Mas tá surgindo essas coisas, né? O orgulho. A gente sabe que Satanás foi lançado do céu à terra, né? No abismo, quando fala lá, por conta do orgulho, por conta da soberba, por conta da rebelião contra Deus, né? Então, e nós, com compromisso com Deus, Jesus mandou a gente pregar o evangelho do reino, a verdade, e não alisar, e não acariciar o ego de ninguém, e não ter pecado de estimação, né? E Paulo fala muito bem lá que a gente não deve se conformar com o mundo, tudo mais, né? Todos conhecem essa passagem, Romanos 12, né? Capítulo 12, 1º e 2º versículo, né? Nesse podcast que eu vi também os irmãos falando, que eu pensava que era hoje, eu saí daqui, esqueci, né? Tava produzindo aqui alguma coisa, fui pro paraíso. No caminho eu lembrei, de frente do IBP, aqui em Paulínia, aí eu parei, lembrei, me sintonizei e comecei a ouvir. Aí eu vi que tinha algo estranho, porque o nosso pastor não está. Hoje o pastor não está. Tá de viagem, né? Fomos informados. E de repente ele estava lá. Eu digo, não é possível. Então estou enganado. Então parece que hoje não teve. Então foi o passado que eu perdi. Falando sobre luz do mundo. Que maravilha. Eu vi todo. O homem de Deus ensinou junto com o irmão Silas, né? Irmão Silas, homem de Deus também. Então eu perdi aquele, mas participei pensando que era
Hoje eu digo, não tem algo estranho, o pastor não está... Será? Não, será que é remoto? Não sei. Mas muito, né, o cenário não podia ser remoto, né? Tá lá no gabinete, no escritório onde ele faz o podcast, né? Então participei ativamente, mas depois vi que parece que eu me enganei. Perdi, infelizmente, esse podcast que eu queria participar, eu sempre participo, questiono, né? Para cooperar, para contribuir, é como em sala de aula, né? E nós temos aprendido muito com o homem de Deus aqui. Então, como eu estava falando, quando eu vim para Paulínia, eu procurei ver para onde eu ia, né? É como um soldado, né, que está num conflito, né? Se eu estou numa batalha, olha só que eu vou falar de soldado. Segura aí. Então eu tenho ainda hoje, tá no meu sangue. Quando o soldado está numa trincheira e ele precisa se locomover do terreno, olha que o terreno pode estar minado. Você é um soldado de Deus. O Paulo Borges, que faz tempo que eu não vejo, ele tem um hino que ele fala sobre isso, que o campo está minado. Paulo Borges era do Planalto, ali em Campinas. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele foi para o Mato Grosso e não sei mais onde é que ele está. Tem um CD dele aqui, uma coisa linda, uns hinos, umas canções simples, letra dele, né? E outro dia eu estava procurando esse CD que fala do campo minado, porque é isso que a gente está vivendo, né? O campo está minado e está minado com joio, meus irmãos. Jesus mesmo afirmou isso, né? O inimigo foi lá e plantou o joio, e os joios são filhos do diabo. Então, quando a gente fala da igreja, muitas vezes, alguns homens de Deus nos corrigem, então a gente vê o quê? A gente vê, a gente fala de igreja, aí esses dias eu estava vendo, a igreja, existe duas igrejas. A igreja de Deus, a que vai ser arrebatada, a que só vai ser arrebatada imaculada, pura, sem pecado, porque lá não entra pecado. E existe uma outra igreja que é formada por joios. Então, nós podemos até dizer que a igreja institucional, né? Essa igreja, ela vai ficar, que é a igreja dos homens. A igreja que está ligada à política, a igreja que está seguindo, está se conformando, que está entrando dentro do padrão do Estado. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque essa igreja está se misturando com a política está nos púlpitos, a igreja tem virado curral eleitoral, mesmo alguém denunciando, como eu denunciei lá atrás. Pernambuco está se acabando nisso, Tem pastor denunciado lá de ter participado de rachadinha com vereador, com deputado, né? Não vou falar o nome aqui, porque não que eu tenha medo, tá? Que eu vou para cadeia, porque eu não tenho como pagar indenização para ninguém, né? Então, o Estado é que vai me defender, eu vou requerer um advogado do Estado, e vou depender do Estado para me defender, né? Porque eu tô quase, se eu pudesse, eu já tinha ido em Brasília no Supremo provocar para o Supremo enquadrar esses joio que está no meio do trigo, né? Porque é preciso acabar com o abuso de poder político religioso. Então, isso é um mal que está acontecendo. E, geralmente, nós estamos num ano eleitoral. Então, eu estou fazendo essa abertura toda para poder ler a palavra de Deus. Já citei Mateus 5,20, né? Para você ver que aqui a coisa não é brincadeira, né? Pode vir quente que nós estamos fervendo, cheio do Espírito Santo, borbulhando, a brasa está acesa, Está acesa. O fogo não pode se apagar. O Espírito Santo, então, eu penso que tem o Espírito Santo. Eu tenho me preocupado com isso. Então, desde a minha fé, eu recebi o Espírito Santo. É bíblico. Recebi o Espírito Santo. Depois fui batizado, eu era batista, fui batizado na Assembleia de Deus, que era missão. Mudou para Belém sem consultar ninguém. Era missão lá em Pernambuco, né? Então a politicagem fez mudar para Belém, né? José Wellington da Costa, né? Isso tudo aí. Então a politicagem, quer dizer, os membros não mandam nada. O pastor é soberano. É um Deus, um semideus. Não se consulta os membros. Então, dentro de um país democrático, dentro de um Estado laico, então tudo isso acontece. Então tem coisas que precisa pôr freio. Está acontecendo coisa que... E quando chega em época de política, se fala em perseguição, né? Principalmente eleição geral. Quando a perseguição, pelo que eu estou vendo, eu estava no Paraíso, ali um lugar de mata que a gente faz um trabalho ali. Estava lá. E eu tenho muito assunto aqui, ó. Tem aqui, ó, uma lista de assuntos para gravar vídeo. E de repente vem um outro assunto.
Tá aqui na minha mão. Tava, né? Não sei onde foi parar. Eu tô aqui com o 10º, o 7º, né? Tô aqui com a lista com o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, que é esse de hoje, olha só. Quer dizer, eu vou fazer um vídeo de um assunto que é o 10º, que é a 10ª. Aí eu tenho, você que conhece a Bíblia, vê aí, Deuteronômio 29, 29 e Amós 3, 7. É a base dessa conversa. Então, e geralmente quando chega na época de política, e esse ano não vai ser diferente, é a eleição municipal, mas a eleição municipal dá base para uma federal no futuro, então o que é que vai acontecer? Vão se defender, o que vai se defender é se eleger os candidatos que têm a mesma proposta do que defendeu o federal, né? Fazer uma base no município, que o poder local, para poder na outra eleição eleger ou talvez voltar esse pessoal que saiu do poder, como está acontecendo nos Estados Unidos. O Trump lá, os americanos podem cometer o erro de eleger o bilionário Donald Trump para governar. Bilionário! Donald Trump. Agora, se Tiago fala, isso eu estou falando para cristão, né? Tiago fala que o rico oprime os cristãos, que o rico manda matar, e ele não resiste. Tiago, meu irmão de Jesus. Agora, por que é que eu vou dar poder para um bilionário, para um rico? Não basta o rico cuidar, administrar a sua riqueza? Por que eu vou colocar uma pessoa, porque ele vai dividir a riqueza dele com o povo? Será? Será que é isso que vai acontecer? Quer dizer, ele pode fazer até boas obras antes da eleição para conquistar o voto. Mas será que o interesse dele é governar para todos, para a maioria, para matar a fome dos outros, para dar moradia para todo mundo, saúde de qualidade para todo mundo? Será que o rico, ganancioso, o avarento, o idólatra, né? Porque o avarento ama o dinheiro, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Será que um idólatra, um avarento, está querendo dividir a riqueza, nivelar, pacificar? Não está. Não é contrário, a Bíblia não fala isso. Eu não estou aqui condenando o rico na sua totalidade, né? Nem ser rico ser um pecado. O problema é ser avarento, é ser idólatra. O problema é esse, né? Então o cristão deve fugir disso e deve ficar atento. Então ele tem que ser ensinado a, olho no padre, como fala o ditado, olho na missa, né? Olho no peixe e olho no gato. Então, graças a Deus, minha esposa chegou. Então, e eu tô aqui. E a Babi tá fazendo a festa ali em recepção a ela. Babizinha é terrível. Muito bem. Então, veja o que eu estou falando. Mas aí veio uma preocupação para mim agora, nesse dia. Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2024. Então, por que eu tenho essa preocupação? Estava lá fazendo um serviço do hobby, né? Um serviço voluntário, um serviço com relação ao meio ambiente, né? Numa mata, preservação, cuidando de umas mudas lá, né? Plantando, preocupado com a vida aqui, vivifica, preocupado com a vida animal, vida vegetal, a nossa vida. Nós tivemos um governo aí que falava, né? Eu queria ter um cenário aqui para você. Eu vou fazer um cenário aqui, um fundo, uma bandeira do Brasil, uma bandeira de Israel, que eu amo Israel, né? Amo o Brasil. Já fui chamado de comunista e de que não era patriota, que não era digno de ter servido o exército. Só que a pessoa que falou isso para mim, não tem moral para isso. Mas chegou a me agredir, porque o diabo usa, né? Sangue, hein? Sangue. Né? E eu quero dizer aqui que eu não tenho. Jesus falou, quando chegaram para Jesus e disseram assim, teus irmãos estão aí. Jesus, ocupado com a obra de Deus, Jesus disse, meu pai, minha mãe, meus irmãos é os que fazem a vontade de Deus. Alguém pode se escandalizar eu dizer isso. Alguém está lá, eu tenho lá parentela lá no Nordeste, tenho primos, tenho sobrinhos, tenho irmãos, irmãs, né? Mas eu não vou admitir que um irmão mais velho, que devia ser meu exemplo para mim, dar bons exemplos, que não dá, nunca deu. Eu admiro algumas coisas que ele faz, né? O cuidado dele com os filhos, né? Um policial aposentado, né? Aposentado, reformado, que fala, né? E
e ficar escarnecendo do nome do Senhor, dos cristãos, falando mal de pastor e tudo mais. Quem é você, rapaz? Aí eu lembrei de um versículo que fala na palavra de Deus, Romanos, né? Esse dia foi citado na igreja domingo, se eu não estou enganado, né? Quem é vós que fala? É Deus quem justifica. Quem somos nós? Quem é o injusto? Quem é o injusto? Que moral tem um injusto para clamar por justiça? Hã? Que moral tem um adúltero desobediente para estar com... Isso é falsa moral. Isso é uma falsa moral. Isso é moralismo. Um machista que gosta de bater em mulher, que é machão, que pode tudo, pá. Que moral tem para estar cobrando justiça? Que abusa das mulheres e tudo mais, que não casa, que não obedece à lei, não casa. Mas é direito. É direito, então fique no seu direito. Né? Então, você não tem moral, você não tem conduta ilibada, você não tem idoneidade. Não tem, olha, apesar, não tem conduta ilibada, não tem idoneidade, não tem moral. Então, não é autêntico, é ilegítimo. É ilegítimo. No último vídeo eu falei que sou pecador. Né? Não sou perfeito. Eu não vivo me apresentando aí como perfeito, não. Sou pecador, Deus sabe disso. Se eu disser que não sou pecador, eu me pousar aqui como perfeito, os profetas, lembra lá Elias? A Bíblia fala que era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então era pecador, né? Mas Elias orou e Deus derramou fogo do céu. E Deus mandou matar tudo que é profeta, né? Pecador, né? Mas teme a Deus. Conhece suas fraquezas. Não fica apontando o dedo para ninguém, acusando, condenando com sentença pronta a ninguém. Né? A igreja não tem essa moral, não deve ter essa moral. Deus não chamou a igreja para matar. Deus não chamou a igreja para condenar. Deus chamou a igreja, aí eu fico feliz quando eu lembro que nas Forças Armadas, pelo menos no Exército, fala que o sargento é o elo fundamental entre o comando e a tropa. Olha que coisa linda. Você sabe o que significa isso? O elo fundamental, o elo do comando, da linha, né? Liga o comando à tropa. Quer dizer, olha, o subalterno do recruta ao general, né? Porque marechal é só na guerra, né? A patente de marechal só se tiver uma guerra. Aí, se o general, né, da mais alta graduação é promovido a marechal. Você sabia disso? Então, curiosidade, né? Então, veja bem. Então, é o elo de ligação. E nós? E a igreja é o quê? Não é? Cristo não veio fazer a reconciliação do homem pecador que estava morto para com Deus? Olha o elo, a igreja. Por isso que Jesus fala, ó, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas é tudo que é justo. Tudo que é justo, porque Deus não é injusto. Aí a pessoa, não, tudo que a igreja ligar na terra, tá ligado no céu, tá ligado. Aí tem alguns que ficam, tá ligado, tá ligado. Tem aí algumas igrejas aí, né, neopentecostal, que usa esse termo, esse jargão, tá ligado, tá ligado. Não é tudo que tá ligado, não. Olha o dedinho. Deus não é profano, Deus não é injusto, Deus é sério. Não brinca com Deus, não, tá? Não brinca com Deus, não. Então, é o que é justo que tá ligado no céu, né? Então, um homem que está à frente do trabalho de Deus, da obra de Deus, e está desviando, né? Ele corre o risco de ser fulminado a qualquer momento. O problema que não acontece hoje é que nós estamos na graça, mas se fosse na lei, né, muitos que estão à frente já teria sido queimado, virado cinza. Então Deus, olha, vai dando a corda, ele é longânimo, é como o pastor Sebastião falou domingo. Que Deus, que eu falei um termo lá muito, né, falei que era incrédulo, uma pessoa que está dentro da igreja. E fica murmurando de tudo, né? Murmurando de tudo. O problema maior é que murmura contra Deus e o homem de Deus. Não quer resolver. Ele quer o poder. É um rebelde sem causa. Tem o mesmo veneno do Lúcifer. O problema do murmurador identifique no murmurador isso. Ele não quer resolver. Ele se apresenta, é como alguém, eu falei em algum lugar, no quartel, quando um soldado vinha entregar o outro amigo, o soldado, eu repreendia, chamava a atenção dele, ó.
Não faça isso. Se una com seu companheiro, não venha. Então, se fosse um cabo, eu até aceitava. Porque o cabo, ele tá na linha, né? Mas um soldado vir entregar o outro, né? Só se ele tivesse uma função de cabo, né? Porque isso acontece. Às vezes o soldado mais antigo, pai, faz um serviço de cabo. Aí então diz, não, se una com ele, pá, eu estou aqui para ver isso. É como o vereador, né? O vereador, a função dele é de fiscalizar o poder executivo, né? Fiscalizar, fazer indicações, fazer projetos de lei para tornar-se lei, né? Fazer o elo, a ligação, e verificar se o orçamento está sendo cumprido, né? Eles votam lá, depois vai verificar se o dinheiro, as demandas para cada pasta, cada setor. Não, se o vereador não faz isso, né? Fica tão unido que vira um só poder, aí está prejudicando a sociedade, prejudicando o aperfeiçoamento democrático, né? Prejudica, porque um poder se fundiu no outro. Então você precisa, que vai votar para vereador, precisa ver isso, né? Existe algumas circunstâncias que está tão pacífico, a coisa deu tão certo, a administração, o executivo pôs em ordem, por exemplo, Paulínia, nós podemos até ver assim, porque Paulínia passou um inferno, né, de gestões lá atrás, que entrava um prefeito a cada dia, mudava de prefeito. É um absurdo o que eu estou falando, né? Cada dia era um prefeito. Misericórdia, insegurança jurídica. Agora, depois do caselato de lá para cá, né? Mandato tampão, tudo mais, a cidade, né? Se pacificou. Então, nós precisamos pensar em Paulínia, nessa eleição agora, né? Eu chamo a atenção para você, cristão, principalmente para você, cristão, que a tendência na disputa é você cometer injustiça e ir atrás do seu interesse mesquinho, do seu umbigo, né? O que você faz-me rir, vai acontecer isso. A disputa é isso. O problema da disputa, um dos problemas da disputa política é essa. É os interesses mesquinhos, é as forças políticas. Então, a justiça eleitoral não tem tempo, o governo em si não tem condições de falar. Eu estou fazendo isso aqui, é um trabalho social. Isso aqui é uma preocupação que eu estou preocupado antes com a igreja e depois com a paz social. Então, se nós não tivermos paz social antes, nós precisamos fazer a manutenção dessa paz que está aí. Aquilo que Deus falou em Jeremias 29 lá para o povo dele lá. Na paz da cidade tereis paz. Trabalhe. Exerça a cidadania, case-se, crie filhos. Então a Bíblia é sagrada. Eu não estou aqui falando outra coisa, né? Mas veja bem. Então, a interpretação, a palavra de Deus é a Bíblia. Eu não posso aqui dizer para você que sou profeta, né? Não existe mais, né? Alguém pode até dizer, o pastor naquela hora ali, ele está no exercício profético. Está retransmitindo a palavra de Deus, o anjo da igreja, está pregando a palavra de Deus. Se é palavra de Deus pura, autêntica, verdadeira, ele está ali com um anjo, né, mandando a mensagem. Você pode até relacionar ele como um profeta, né? Agora, revelação nós já temos, eu estou com ela aqui, ó. Deus já revelou, tudo que é necessário, Deus já revelou, para a gente ser salvo. Já revelou, está tudo aqui, né? Agora, hoje em dia tem muita revelação por aí, né? Não porque eu tive a revelação disso, porque vai acontecer aquilo, porque aí, né? É alguém querendo mídia, querendo fama, né? Aí fala que Deus revelou. Cuidado, porque Joseph Smith também teve revelação, que anjo chegou para ele e não foi anjo do céu do Senhor, não foi um pastor, não, foi um demônio. É isso que fala Paulo em Gálatas. Se mesmo um anjo vier pregar outro evangelho, seja anátema. O que é anátema? Maldição. E hoje o que não está faltando dentro da casa de Deus é anátema. Eita, irmão, que negócio é esse? Quem é você? Você é autoridade para falar isso? Você pelo menos cursou alguma coisa, estudou alguma coisa? 43 anos, graças a Deus, vou fazer 43 anos. Fiz 43 anos que estou na igreja, estou indo por 44 anos. Tempo de igreja não é nada. Mas o pouco que eu leio a Bíblia, o pouco que eu conheço a Bíblia, é o suficiente para mim dizer para você. Então, tá cheio de anátema, principalmente em época de política. E eu quero dizer aqui, aproveitar esse vídeo, eu vou fazer outros ainda para falar. Você que é profano, você que é político, politiqueiro, você pode ser o que você for, juiz de direito do Supremo. Não vá na igreja nessa eleição pedir voto, não.
que eu vou falar para os meus irmãos, eu estou falando aqui publicamente, para ele pôr você para correr como põe o diabo para correr. A igreja não é lugar de você ir profanar. Fique do portão para fora, pelo amor de Deus. Aqui na sede de Paulinha, se eu estiver lá, eu vou tentar ficar lá, mais lá fora. Porque eu estou vendo que a coisa está ficando, né? Eu estou vendo que eu me preocupei em fazer essa live, que eu estou vendo uns comportamentos na igreja, né? E eu vou falar aqui publicamente, em grupo de WhatsApp, né? Que você fala alguma coisa e a pessoa vai lá e exclui, né? O administrador do grupo do WhatsApp não conversa. Então estou vindo publicamente. Não vou falar para o homem de Deus, não. Estou vindo publicamente, né? Aí vai lá e corta a conversa, não conversa. Quer dizer, dentro da igreja. Dentro da igreja. Lugar que Deus obriga alguém a alguma coisa? Não. Eu estou saindo da palavra de Deus, eu estou falando alguma heresia? Não. Agora alguém põe um assunto lá num grupo que é de todos, que é para tratar do assunto do grupo, tudo bem. Agora a gente não pode se comunicar? A gente não pode, respeitosamente, na igreja, um pôr um assunto e o outro dar uma opinião, dizer, se tem polêmica, irmão, vamos evitar as polêmicas. Política, irmão, não põe coisa... Aí alguém vai lá com a fake news, aí eu não posso. Aí o cara põe... Não, esse negócio de cortar, evitar é bom, mas esse negócio de cortar e não dar satisfação, tirando a mente, não é legal. Nós vivemos num país democrático, num estado de direito, né, num estado laico. Aí a pessoa chega, cesseia o direito do outro de opinião. Cesseia o direito de opinião. Dentro da igreja, com o irmão. Isso é horrível, né? Claro que tem gente que fala demais como eu, né? Então evita colocar lá uma oração. Outro dia eu vi o irmão lá, colocou uma oração, uma coisa gravada, tadinho. Meia hora, o cara gravou aquilo lá, uma oração, bonito demais, papa, meu Deus. Não precisava alguém ir lá e no particular e conversar com jeito, porque é um ancião? Faz isso, irmão. Vai no particular e conversa, irmão, não põe, olha, irmão, isso aqui, uma oração, o cara tá ganhando dinheiro com isso. As pessoas pegam coisa pronta da internet e o pessoal tá rachando de ganhar dinheiro e toma, não produz nada. Jesus mandou a gente produzir. Jesus mandou a gente ser árvore frutífera, dar frutos. Fruto que, né, pra vida eterna, né? Aí você fica só copiando, só buscando lá e copiando. Aí vem uma fake news, toma. Igual o pastor que eu vi domingo, agora passado, né, no culto de missão, começou a pregação falando uma fake news, dizendo que tinha um projeto tramitando na Câmara Federal, que ia proibir a pregação nos presídios. Simplesmente uma má interpretação, esse povo louco, diabólico que está no meio dos crentes, né? Os filhos do diabo estão no meio do crente, está fazendo essa cisão, está acontecendo aquilo que está lá em Provérbio. E eu queria fazer com menos de uma hora esse vídeo, não vai dar. Eu vou finalizar só lendo o texto para você entender. Aí, tá fazendo cisão, tá lá Provérbio 6, né? É 6, Provérbio 6. Vamos ver, Provérbio 6. As 6 coisas que Deus abomina e a 7ª, aliás, as 2 coisas que Deus... Vamos lá. Olha o que aconteceu, nós passamos 4 anos, né, o povo, por conta da política, o povo que Jesus orienta a ser unido, ser unânime. Paulo fala lá, ser desunânime, não ambicioneis coisas altas, né? Paulo em 12:16 de Romanos, Jesus lá na oração sacerdotal, 17, orando ao Pai, orando por aqueles que hão de crer em mim, Senhor. Pai Santo, eu te peço não só por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Pai Santo, eu quero que eles estejam onde eu estiver, Senhor. Oh Deus, oh Pai, eu quero que eles estejam onde eu estiver. Mas para quê? Para que eles sejam um, como eu em ti, tu em mim, eles sejam um em nós. A união! União, a mensagem da Bíblia é união, reconciliação, não é divisão, não é conflito, não é disputa. E eu estou sempre, quando vou lá na igreja, no púlpito, estou sempre dizendo, a igreja não é lugar de conflito, a igreja não é lugar de disputa.
Estas 6 coisas, Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Imagina você aborrecer a seu pai, seu Deus, sua mãe. Vamos falar de Deus. Deus aborreceu o Santo de Israel, o Senhor dos exércitos. 6 coisas aborrecem a Deus, o Senhor. E a 7ª, a sua alma abomina. Abominável! O que é algo abominável? Alguém que está prevaricando no exercício pastoral. Alguém que está adulterando no exercício pastoral. É uma coisa abominável. Está acontecendo isso na igreja de Deus. Então as coisas estão ficando muito sérias. As pessoas estão cometendo absurdo em lugares que o pastor colocou para ele ser líder. Aí eles estão passando do limite, estão fazendo coisas, talvez sem conversar com o homem de Deus. Aí pega e comete absurdos, né? Cerceando a liberdade dos outros, porque alguém fala, alguém para o bem da igreja fala, tem coragem de falar, né? Porque o outro está dizendo, não, deixa ema, cada um com o seu problema, querendo levar a pele. Não quer ficar ruim na fita, às vezes não quer levar para o pastor, porque o pastor, como é que eu vou? O pastor vai ver que eu sou um cara problemático, né? Não é Deus não, né, que vai te escolher não, que vai te chamar, que te chamou não, né? É o pastor, somente o pastor, né? Então Deus está vendo que tu é um covardão, né? Um tímido, um covarde, um medroso. Aí Deus vai permitir que... Só se for coisa do homem mesmo. Aí não quer ficar ruim na fita, aí não fala, fica quietinho para livrar a pele, para tirar vantagem, né? A lei de Gerson, né? Eu quero levar vantagem em tudo, certo? Certo a lei de Gerson? Lembra do propaganda de Gerson? Né? Igreja. Homem de Deus. Mulher de Deus. Isso é coisa de igreja, ou é de mundo? A lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Avarento. Quer fama. Quer poder. Quer ser tratado com... aquilo que o Tiago fala, acepção. Tem acepção no meio do crente. O Tiago não falou por acaso. Não está escrito na Bíblia por acaso. Deus conhece o seu povo. E o povo de Deus deu trabalho para Deus e continua dando trabalho ao mesmo povo. Você vai olhar... O irmão leu lá Miqueias domingo na nossa festa aqui dos varões, né? E lembra o que ele falou? Denúncia! 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 O profeta, o homem de Deus, a igreja, é para denunciar o pecado. Não é para obrigar ninguém. Não é para ter poder de Estado. Não é para querer governar. É para dizer para o rei, para o príncipe, para quem seja, para as autoridades. Equidade, governa, faz justiça. Mata a fome do faminto, dá moradia para os que não têm moradia, dá condições de vida, divide a riqueza com equidade. Agora, se cala, quer buscar benefício, é isso que está acontecendo. Aí então, o que é que vai acontecer? A perseguição vem de onde? Mas é o governo, é o governo barbudo que vai perseguir. É o comunismo, que o comunismo lá fez isso e aquilo. Fez não. Mas e agora? Lá em Pernambuco, a perseguição aos irmãos, quem é que está fazendo lá, na igreja? E os irmãos tudo saindo da igreja lá. Ministério Belém, ligado à CGADB. Lá, o pessoal lá tem apoio da CGADB aqui, que é política, né? Porque Jesus não instituiu CGADB, instituiu a igreja. Me fala aí, onde é que está escrito? Onde é que está escrito? Onde é que está na Bíblia que tem uma convenção, alguém... Isso é divisão política, isso é formato humano. Isso é se conformar com o mundo. É fazer igual. Isso cansa, né? Isso cansa. Mas o Senhor levanta testa de ferro. O Senhor levanta os seus. Então, a profecia está aqui, ó. Basta interpretá-la direito, como fala Pedro. Não é de particular interpretação. Interpretar para eu me manter o meu status quo, para eu me manter na minha zona de conforto. Não fala não, porque o homem de Deus... E mulher de Deus e homem de Deus, todos nós devemos ser. Né? Eu quero lembrar aqui que, apesar da política não querer aperfeiçoar-se, os políticos não querer nesse sistema diabólico aí, que jaz no maligno, Deus tomou providência de aperfeiçoar a lei. O Velho Testamento, olha, Cristo veio e o véu de alto a baixo foi rasgado. E ao invés da gente ficar dependendo, refém de sacerdotes, agora Jesus manda a gente entrar no nosso quarto e orar a Deus. A oração que Jesus ensinou não foi no monte, não. Ele orou no monte. Houve necessidade dele orar no monte.
Mas ele manda a gente em particular entrar no nosso quarto em secreto e orar a ele. Pai, ele fala, não faz vãs repetições. Não usa de vãs repetições. Não faz nas praças para aparecer, igual os homens da lei. Então, Deus aperfeiçoou a lei, hoje todos nós somos ungidos. Talvez um pastor não chegue para falar para você isso, porque, sabe, o sistema quer manter você refém, de joelho. De joelho na presença de Deus. Eu tô com o joelho tomando remédio, indo no médico, né? Tomando remédio, mas Deus tem me despertado ultimamente. Eu digo, esse joelho meu vai ter que se rachar. Rachar, se for preciso, colocar a face no chão, né? Como fala Cícero Nogueira, né? Colocar a face no chão, no pó, rapar a cabeça. Indignado, né? Indignado, irado, mas não peque, tá? Irei, mas não pequei. A gente fica irado, querendo pedir, mas Jesus falou, quando os discípulos disseram assim, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu? E se vocês não sabem o meu espírito. Tem gente que está na igreja e está agindo com o espírito de quem? De Lúcifer. Né? Os filhos do diabo, oprimindo. Igreja é lugar de opressão. Quem oprime é o diabo. O Senhor prova, para aprovar. Né? O homem é tentado por si mesmo e o diabo é tentador para matar, roubar e destruir. E o homem, ser provado pelo homem é terrível, hein? Deus tem misericórdia. O homem não. O homem maligno, o filho do diabo é problema. Então, vai para o YouTube esse vídeo. Então, deixa eu ler a palavra de Deus aqui, que eu já li aqui provérbio, tá vendo? A sétima coisa. Não concluí. Já estava passando batido aqui. A sétima coisa olha, e a sétima ele abomina. Aí vai a lista, ó. Olhos altivos, língua mentirosa. Olha só, fake news que tem aí, né? Os bolsonaristas aí. Fake news à vontade. E dentro da igreja, hein? E sabe que a mentira é do diabo. E tudo mentindo e reproduzindo a mentira. Mandando aí nos WhatsApp da vida, aí ninguém pode falar nada. Mãos que derramam sangue, assassinos. Sangue inocente ainda. Inocente. E coração que maquina pensamentos pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, olha só, testemunha falsa que profere mentiras, mais uma, e que semeia a sétima é o que semeia contenda entre irmãos. Quem dividiu a igreja em duas facções aí? Dois polos. Quem dividiu a igreja em dois polos nessa eleição que passou? E elegeu um presidente. E continuou dividido por 4 anos e está dividido ainda. Está tudo dentro ainda. Por quê? Porque o joio está no meio do trigo. Agora, se você não é joio, não quer ser condenado, meu filho, pede perdão. Pede perdão pelo mal que você plantou. Né? Se você não é joio, pede perdão. Corre depressa. Está tomando um santa ceia com tudo esse mal que fez e continua ainda preso. Então, Deus me manda te falar. Como servo de Deus, com autoridade, com a profecia na mão, a palavra de Deus, pede perdão. Porque Deus abomina a divisão. Então, tudo que for para dividir, derrubar, tirar um pastor, facção dentro da igreja, facção, partidarismo dentro da igreja. Seja partidário onde você quiser, no quinto dos infernos. Você seja partidário. Na igreja, não. Na igreja é união, é amor, é paz, é o amor ágape. Na igreja não. Seja o que você quiser, o pastor não vai te proibir você ser. Não, o pastor não vai, ele vai pregar, vai falar contra, vai te orientar. Então você seja no quinto dos infernos, partidário, faccioso. Mas dentro da igreja não, a igreja não é esse terreno, essa seara não é da igreja. A igreja é um elo para ligar, para reconciliar. Para reconciliar com Deus. Então, não vai, tá ligado. Injusto, tá ligado. Na igreja não. Tá ligado, pode ligar até na terra, mas no céu não. Você liga aqui, vai ficar aqui, vai ser queimado junto, derretido. Não vai ficar nem na raiz, nem ramo. Então vamos para o outro texto. Eu falei Deuteronômio 29, 29. Você conhece Deuteronômio 29, 29? Então, para falar da profecia, né? Porque tem coisa revelada que é para Deus. Eu aprendi isso no princípio da minha fé cristã. Que tem coisas que Deus revelou.
Mas tem coisa que Deus não revela, né? 29, 29, vamos lá. Olha o que fala. Meu Deus. Deuteronômio, eu tô indo, já me assustei. Às vezes a gente dá essa falha, né? 29, 29. A gente sabe até de cor, mas vamos ler. Melhor as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras da lei. Qual é a lei? Aqui, ó. A palavra de Deus. Mas sabe qual é o maior problema da igreja atualmente? Olha, é sair daqui, ó, da palavra de Deus. É isso que estão fazendo, saindo da palavra de Deus. Não estão interpretando, estão falando para o seu ego, para o seu bem-estar, para a sua zona de conforto, para os seus interesses mesquinhos. Aí vamos agora para Amós. Amós, Velho Testamento. Amós 3:7. Amós 3:7. Vem cá, Amós. Então, Deus fala, a profecia está aqui, está à disposição. Deus já falou, já revelou. Deus já revelou. Apocalipse é a revelação de Deus, coisas futuras. E é lá em Apocalipse que Deus fala que o medroso, o covarde, vai ficar de fora. E precisa se falar isso na igreja com veemência, que o covarde vai ficar de fora do céu. O que tem medo para salvar a sua vida, Jesus disse, quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder por amor de mim, salva-la-á. A pessoa não quer perder um centavo, um centil, mas você percebe? Imagina a vida. Não quer perder nada, só quer ganhar, só quer levar vantagem. Está dentro da igreja, avarento, ganancioso, ambicionando. E aí eu fico, meu Deus, quando eu vejo na igreja, alguém diz, não, ambição pode. Esses dias eu ouvi 2 vezes na igreja, num mês só, alguém dizer que ambição podia. Não. Olha, o jovem trabalhar, planejar, se estabelecer. Eu tenho falado para jovens aqui em Paulinha. Olha, justifica, trabalhe, não vá nessa onda de não estudar, de se formar. Eu passei muito tempo, podia ter estudado num período, mas eu estava mais ligado com a igreja, com as coisas de Deus, e nunca ouvi alguém dizer, estuda! A igreja lá atrás, há 30 anos atrás, não incentivava, só os batistas, mas eu saí da Batista e fui para a Assembleia, e a Assembleia é mais fechada. Os pais da igreja na Assembleia tinham essa questão de costume, mas era para evitar um mal maior, era um zelo, né? Hoje abriram tudo, escancararam para a boiada passar, né? Vamos aproveitar para passar a boiada. Aí estão deixando a boiada passar, inchando a igreja por causa da política, por causa do poder político, né? Então, vamos lá. Oséias 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certo? Está aqui, ó, a profecia revelada. E hoje nós temos o Espírito Santo e Deus toca no nosso coração e faz eu ficar desesperado lá, pensando, aí vem e fica falando para a gente fazer o vídeo, para a gente falar. Porque dentro da igreja não estão falando, estão deixando de falar. Alguns falam, eu até sei, que às vezes o homem de Deus não fala porque sabe, se limita a falar, fala de certa forma, para poder não causar. Aí tem que ter o boi de piranha, né? Eu sirvo como boi de piranha, tá? Eu sirvo como boi de piranha, tá? Eu não tô para agradar, não. Por isso que Deus, ele faz isso, né? Eu não sirvo para agradar homem, não. Paulo falou lá, eu não fui com sublimidade. Você pode me chamar de tosco, de ignorante, de não ter amor, né? Eu vivo ouvindo aí por aí, afora que eu sou injusto. Das pessoas mais íntimas, a gente lutando contra a injustiça e de repente o diabo usa, né? Como usou Pedro. Porque é isso, porque é aquilo. Será? Será que é isso mesmo? Será que é mesmo?
Oh, você quer mamão com açúcar? Você está querendo que eu fique macejando que eu fique adorando? Adora a Deus, rapaz. Adore a Deus. O rei vai ouvir, o príncipe vai ouvir. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus fala para quem quer que seja. Uma hora. Deus abençoe. Um forte abraço. Oreis por mim. Abraço fraterno. Esse seu irmão. Olha, e você pode dar o like lá. Se inscreve lá no canal A Comunicação que Liberta. Eu sou Marquinhos Costa Gil Pato. Faço a comunicação que liberta. Desde o ano 2000 eu fazia em rádio comunitária, preocupado com a obra de Deus, com esse inserimento desse veneno no meio do povo de Deus que está aí. Então, é pela igreja, assim como Constantino maculou a igreja, e foi pela igreja que o pecado entrou, para o pessoal ter benéficos do Estado. Entraram pela igreja e macularam a igreja primitiva, que virou em catolicismo romano, e que só um milênio e 2 séculos depois que Lutero conseguiu, no século XVI, romper com o catolicismo romano. Então Deus abençoe, um forte abraço e que oreis por nós. Mas vai lá, assista o vídeo, né? Mas dê o seu like lá, para que a gente possa continuar proclamando as verdades de Deus em nome de Jesus. E até um próximo vídeo ou numa live aí pelo Facebook. Fica atento. Marcos Costa Gil Pato. Marcos Gil Pato. @Marcos Gil Pato 8742. É como eu estou escrito lá no YouTube. @Marcos Gil Pato, tudo minúsculo. 8742. Um forte abraço e até o próximo.